dia, boa tarde ou boa noite, professor Samuel. Não sei a hora que você vai estar vendo o vídeo, mas começa aqui agora a apresentação do seminário de construções rurais com o tema de energia. Os discentes são eu, Bruno Gomes, Jennifer Gomes, Ellen Natália, José Alberto e Renata Viana. Eu vou falar um pouco agora sobre os sistemas elétricos. No Brasil, hoje, 80% da geração de energia elétrica ela advém das fontes de hidrelétricas e 11% das termoelétricas e o restante por outros processos. Os sistemas elétricos é um conjunto que é constituído por centrais elétricas, subestação de transformação e de interligação, ligados eletricamente entre si. Eles são grandes sistemas de energia que englobam geração, transmissão e distribuição de energia. A geração de energia elétrica ela se faz em usinas localizadas em função das suas características próprias. Essa primeira imagem mostra-se uma usina hidrelétrica, uma usina hidrelétrica. Ela usa represamentos de rios e lagos, são localizadas em pontos de rios e lagos considerados mais eficientes para o armazenamento de um volume ideal de água. Na outra imagem, vemos uma usina térmica. Ela pode ser localizada em pontos mais eficientes para a transmissão do controle. Temos também os geradores eólicos. Esses geradores eólicos eles são localizados em pontos com mais volume de vento. Então, esses são exemplos de 3 tipos de geração de energia elétricas. A função do sistema elétrico, ele tem como função pôr à disposição do consumidor a energia elétrica em condições que permite o correto funcionamento de equipamentos elétricos. Entre os conjuntos, temos os subsistemas de transportes, que atendendo à distância que se encontram centrais em relação ao centro de consumo, ele torna-se necessário efetuar a transmissão de energia para esses centros. A transmissão é feita por alta tensão e esse processo é chamado por transporte de energia. Outro tópico é o sistema de produção. Esse sistema de produção ele é responsável pela produção de energia elétrica, que consiste na transformação de outras formas de energia em energia elétrica, que se cumpre por vários processos. O sistema de distribuição é pelo fato de um consumidor não utilizar energia a tensão tão elevada, por razões de segurança e econômicas. Ele torna-se necessário junto aos centros ou locais de consumo, reduzir a tensão por níveis adequados, isto é, em média tensão para consumidores industriais e em baixa tensão para a generalidade do consumidor doméstico. Segue agora da continuidade à apresentação do seminário com os outros colegas de classe. Noções de circuito elétrico. Circuito elétrico são ligações de elementos como geradores, receptores e capacitores, que são realizados por meio de fios condutores, permitindo a circulação da corrente elétrica, que funciona quando se aplica uma diferença de potencial em um circuito elétrico usado, como por exemplo uma pilha. Os elétrons passam a fluir nesse circuito até que essa pilha descarregue por completo. Então, parte da energia de cada um desses elétrons é então captada e utilizada pelos diferentes elementos do circuito, transformando-a em diferentes formas de energia, como por exemplo a luz, o som, o movimento, o calor. Então, os circuitos elétricos eles podem ser formados por diversos elementos de acordo com a função desejada. Elementos resistores, que são dispositivos elétricos com alta resistência elétrica, isto é, opõem-se fortemente à passagem de corrente elétrica, e quando esses elementos percorrem por uma corrente elétrica, eles produzem uma queda no potencial elétrico do circuito, consumindo essa energia por meio de efeito Joule. Geradores. Os geradores eles são elementos responsáveis por fornecer energia para os circuitos elétricos. Então, quando ligados os terminais de um gerador aos fios condutores de um circuito, forma-se uma diferença de potencial que promove a movimentação desses elétrons. Chaves ou interruptores. As chaves ou interruptores são dispositivos de segurança que servem para abrir ou fechar um circuito, podendo permitir ou interromper o fluxo de corrente elétrica.
Temos também fusíveis, né? Que são dispositivos de segurança também, que interrompem a passagem de corrente elétrica. Nos circuitos, caso exceda uma margem de segurança, os fusíveis mais comuns são produzidos por uma liga metálica de baixa ponto de fusão. Quando atravessados por grandes correntes elétricas, essas ligadas metálicas derretem, interrompendo o circuito. Temos também os capacitores, né, os capacitores ou condensadores, que são utilizados para o armazenamento de cargas elétricas em um circuito. Esses dispositivos são capazes de reter grandes quantidades de carga elétrica, liberando-as rapidamente quando solicitados. Por isso, são muitos utilizados em circuitos que necessitam de grandes correntes elétricas para operarem corretamente. Os receptores são dispositivos que transformam a energia elétrica presente em um circuito em outras formas de energia, como a energia cinética. O que difere um receptor de um resistor é que este transforma a energia elétrica exclusivamente em calor, como por exemplo televisores, computadores, lâmpadas, caixas de som, essas coisas. Temos também os circuitos em séries e em paralelos, que são divididos em ligações em série, ligação em paralelo e ligação mista. Os circuitos elétricos pode ter seu dispositivo associado em diferentes configurações. Então, quando os elementos de um circuito são ligados no mesmo ramo, dizemos que eles são ligados em série. Se os elementos de um circuito estiverem ligados em ramos diferentes, mas sob a mesma diferença de potencial, dizemos que são ligações em paralelo. Também tem os dispositivos de controle, que são amperímetro e voltímetros, né, que são dispositivos de controles utilizados para medir e controlar as variáveis mais importantes em um circuito elétrico, como potencial elétrico e corrente elétrica. Olá, boa tarde. Eu vou estar falando sobre tipos de condutores. O que é um condutor elétrico, né? Um condutor elétrico ele é um material que oferece uma baixa resistência elétrica e possibilita com facilidade a passagem da corrente elétrica ao longo de si. Em sua estrutura, os elétrons livres eles possuem uma ligação bem fraca com o núcleo atômico, o que facilita muito para os elétrons se espalharem e se moverem desordenadamente. Quando a gente aplica uma tensão elétrica, o movimento dos elétrons é impulsionado e ordenado, o que acaba gerando uma corrente elétrica que vai se mover ao longo do condutor. Apesar do que muitos pensam, os condutores não são somente sólidos, tá? Os materiais condutores elétricos eles possuem 3 tipos: os condutores sólidos, os condutores líquidos e os condutores gasosos. Eu vou focar mais nos condutores sólidos porque é os que a gente mais usa aí, tá? Os condutores sólidos eles são também conhecidos como condutores metálicos. Os condutores sólidos possuem em suas estruturas, como eu disse acima, os elétrons livres, né? E por esses elétrons não terem uma conexão forte com o núcleo, o resultado é uma condução de energia bem veloz, porque os metais doam os elétrons facilmente. E agora eu vou falar um pouco sobre os exemplos de condutores elétricos. Como eu disse, né, eu vou focar no estado sólido. E no estado sólido a gente tem o cobre, né, que é o mais usado em instalações de casas, galpões e etc. E a gente também tem o alumínio, que ele também é bastante usado em redes de alta tensão, né, de uma cidade para outra. A gente também tem o ouro, né? A gente tem a prata, magnésio, mercúrio, que apesar da maioria das vezes ele está em estado líquido, ele também é um metal bem conhecido aí, né? Também temos o chumbo, ou lítio e entre outros, né? Agora eu vou falar um pouco sobre a utilidade dos condutores.
Os condutores elétricos são principalmente conhecidos por transmitirem energias para as residências, né, casas e etc., indústrias, por meio de cabos, que devem ter o diâmetro de acordo com a sua aplicação. Dessa maneira, quanto maiores forem, mais resistência eles oferecem, o que significa que eles suportam mais corrente elétrica, né? Os cabos que conduzem eletricidade, eles podem ser usados internamente na tubulação, né, no conduíte de casas e prédios, e também galpões, entre outros. Ou também eles podem ser externos, tipo fora do conduíte ou conduíte fora da parede, né? Que nesse caso é bem conhecido pelo termo de instalação aparente, por ela ficar para fora, né? Esses cabos também são encontrados nos aparelhos elétricos, como televisão, ventilador, máquina de lavar de alta pressão, máquina de solda, aqueles refrigerador vertical e entre outros. Agora eu vou estar mostrando para vocês tipos de condutores. Esse é um cabo flexível, né? Porque ele tem vários fios de cobre, né? Em um diâmetro bem pequeno. Isso torna ele bem flexível. E esse já é um cabo rígido, né? Por ele ser um fio de um diâmetro só, né? Só um fio, ele se torna bem mais rígido e aí ele se torna de difícil flexibilidade. Esse aí é o fio mais usado aí nas instalações de redes elétricas dentro de casa, de galpões, e etc. Agora meus colegas vão estar dando aí continuidade ao restante da apresentação. Dando continuidade à apresentação, eu vou estar falando sobre a tensão elétrica, conhecida como voltagem também. Embora muitos chamem essa grandeza de voltagem, devido ao seu descobridor, o físico italiano Alessandro Volta, o termo correto é tensão elétrica. E, segundo o sistema internacional, a unidade de tensão elétrica é o volt, e a grandeza é representada pela letra V, em maiúsculo para sinais contínuos e V em minúsculo para sinais alternados. A tensão elétrica ela é caracterizada como uma diferença entre o potencial elétrico de dois pontos. Assim, podemos dizer que a tensão elétrica ela é a força necessária para movimentar os elétrons, criando uma corrente elétrica. E existe dois tipos de tensão, a tensão contínua e a tensão alternada. A tensão contínua ela quer dizer que ela não muda de polaridade no tempo. Um exemplo é a pilha, que sempre será a mesma no decorrer do tempo. Já a tensão alternada, a polaridade ela vai ser alternada de acordo com a frequência. Numa tomada, por exemplo, a frequência normal é de 60 Hz. Então, significa que a tensão alterna 60 vezes por segundo. Corrente elétrica, também conhecida como amperagem. Segundo o Sistema Internacional de Unidades, a unidade de medida da corrente elétrica ela é o ampere, em homenagem a André-Marie Ampère. Ela nada mais é do que um fluxo ordenado de elétrons em um meio, que surge a partir da diferença de potencial elétrico. Do mesmo modo, a intensidade da corrente elétrica ela pode ser calculada dentro de um circuito, o que depende diretamente do número de elétrons que passa por uma unidade de tempo através da região de condutor. Os metais, por exemplo, eles são bons condutores elétricos e por isso eles são muito utilizados na transmissão de corrente e de circuitos eletrônicos e dispositivos eletrônicos. Seja como for, sem a corrente elétrica, nenhum aparelho eletrônico ou elétrico vai funcionar. E existem dois tipos de corrente elétrica, que é a corrente contínua e a corrente alternada.
a corrente contínua é sempre positiva ou sempre negativa, ou seja, ela se mantém constante ao longo do tempo e não altera o seu valor. Esse tipo de corrente ela é muito comum em dispositivos que utilizam de baixas tensões, como eletrônicos em geral, pilha, bateria, entre outros. E a corrente alternada ocorre quando o valor da tensão elétrica varia ao longo do tempo. Ela é utilizada principalmente em motores elétricos e na transmissão de eletricidade. A corrente elétrica que chega às nossas residências, disponibilizada nas tomadas, por exemplo, é uma corrente elétrica alternada. Em razão do menor caminho percorrido pelos elétrons, as perdas elas são menores quando se utiliza a corrente alternada. Vou estar falando sobre eletrificação rural. A eletrificação rural ela é considerada a execução de serviços de transmissão e distribuição de energia elétrica, destinado a consumidores localizados em áreas fora do perímetros urbanos e suburbanos, das sedes municipais e aglomerados populacionais, isso com mais de 2.500 habitantes, e que se dediquem a atividades ligadas diretamente à exploração agropecuária, ou a consumidores localizados naquelas áreas, que se dedicando a qualquer tipo de atividades, porém com cargas ligadas de até 45 kVA. A eletrificação rural teve suas primeiras atividades iniciadas no Brasil em maio de 1923, isso no município de Batatais, em São Paulo, quando um proprietário rural fez o primeiro pedido de instalação de energia elétrica na indústria Ignara, Sobrinho e Cia, que mais tarde foi criada a Companhia Paulista de Eletricidade, para alimentar uma máquina agrícola em sua fazenda. Após essa iniciativa pioneira, vários outros fazendeiros celebraram contatos idênticos com a concessionária de Batatais e assim começou a eletrificação rural. A universalização do serviço de energia elétrica está fundamentada na Constituição Federal, artigo 23, inciso X, a qual trata do dever da União para combater as causas da pobreza e da marginalização social. A Resolução Normativa ANEEL número 175, de 28 de novembro de 2005, instituiu o Programa de Eletrificação Rural para realizar as ligações rurais com aporte de recursos dos governos federais, estadual e da concessionária. A ANEEL, através da Resolução de número 2023/2003, fixou a responsabilidade das concessionárias e permissionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica, e assim foram estabelecendo metas para atender a universalização. A energia elétrica é um dos fatores importantes que motivam o desenvolvimento local. O acesso à energia elétrica é um direito básico da população e deve ser oferecido pelo governo federal e é necessário para o bem-estar de qualquer ser humano. O acesso à energia, ele permite, além da possibilidade do uso doméstico, ele permite uma maior inclusão social e digital, que consequentemente resulta-se no aumento da qualidade de vida e no meio rural, no aumento da produtividade agrícola. Antes da eletrificação rural. Com o surgimento de empregos nas indústrias, a população rural via a perspectiva de melhores condições de vida na cidade, enquanto a área rural perdia a população de interesse político, as áreas urbanas recebiam os recursos necessários para a eletrificação. De fato, a renda no campo era menor que na cidade. O setor industrial ele passava a ter um crescimento e uma importância econômica maior do que no setor rural. E, consequentemente, o atendimento à indústria e à população urbana na década de 70, ela passava a ter uma prioridade dos governos. E, de acordo com o Censo Nacional de Demografia pelo IBGE, em 2002, no Brasil, tinha 20% da população, de 170 milhões, eles moravam nas áreas rurais. Benefícios para a população rural. A iluminação elétrica permite diversas atividades noturnas,
domésticas, como estudo, lazer e trabalho. A produtividade de donas de casas melhora como os eletrodomésticos, bomba d'água, são a necessidade de obter lenha. As melhorias de condições de vida desestimulam a migração do campo para a cidade, permitindo a permanência do indivíduo em seu ambiente familiar. É perceptível a melhoria na saúde da população com a utilização de dessalinizadores e filtros no Nordeste, chuveiros elétricos no Sul e conservação de alimentos em geladeiras e não exposição de gases e queima da biomassa nas casas. A educação populacional, ela também teve uma melhora por ser melhorada com a possibilidade de cursos noturnos e a utilização de equipamentos como videocassete e televisão. Segundo o levantamento do Ministério da Educação e dos Despostos, 41% das escolas de primeiro grau não possuía eletricidade. E com a eletricidade, a população deve integrar-se mais à nação através da televisão, rádio, internet e telefonia.